com o Noticiário Tricolor é a Marina Buffon. O clube tem 3 jogadores em fim de contrato. Conta pra gente quem são e qual que é a situação de cada um, por favor. Como você disse, 3 jogadores que têm contrato chegando ao fim agora no mês de junho. Vamos começar falando do Lisiero, que já não é aproveitado pelo técnico Luiz Subeldia, já estava treinando em separado dos outros colegas, então ele não é nenhuma grande novidade, não vai renovar o seu vínculo com o São Paulo e vai aí buscar seus novos caminhos pelo Brasil ou no exterior, mas longe do São Paulo, de fato isso já estava definido. Agora, 2 jogadores são importantes para o atual elenco do São Paulo, principalmente porque é um elenco curto. O Subeldia está sofrendo bastante com lesionados, às vezes com convocados na data FIFA, como é o caso agora também, é que não tem jogos, mas sempre está sofrendo com isso, principalmente com o departamento médico lotado. Esses 2 jogadores são o Juan, zagueiro, e também o Marcos Antônio, volante, ali meio-campista do São Paulo. A situação do Juan é um pouquinho mais preocupante, preocupa um pouquinho mais, porque o Sassuolo, que é o clube que detém os direitos dele, pelo qual o São Paulo tem um empréstimo aí, não está querendo liberar um novo empréstimo por conta de atrasos em parcelas anteriores. Então, o contrato agora se encerra de empréstimo em junho e ainda não chegaram num acordo para ver se renova esse empréstimo. São Paulo não tem dinheiro em caixa para comprar o zagueiro Juan. Então, seria um novo empréstimo que está, neste momento, travado. E o outro jogador é o Marcos Antônio, que também está com empréstimo aí pela Lazio. E daí é uma situação um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, que os clubes estão conversando. Deve haver sim a renovação, mas de fato, como eu disse, não tem dinheiro para comprar esse jogador, que seria desejo aí do clube, mas não consegue comprar, nem à vista, nem parcelado, nem nada, então seria uma renovação de empréstimo. Também uma notícia agora de última hora, o São Paulo acabou os treinamentos agora há pouco lá no CT da Barra Funda, e o Marcos Antônio, que está afastado por conta de lesão, né, na posterior da coxa, treinou ali junto com a fisioterapia, já foi programado hoje, quem sabe ele não possa pintar na semana que vem no duelo contra o Vasco. Mas, enfim, são esses 3 jogadores, então, que estão em fim de contrato. Mas daí você me pergunta, né? Mas ninguém chegando no São Paulo? Pois é, ontem, hoje, as notícias dão conta de que Carlos Vinícius, ex-jogador do Fulham da Inglaterra, ex-jogador por quê? O contrato dele também acaba em junho por lá e ele não vai renovar, inclusive está por aqui no Brasil, lá no Maranhão, que é a terra dele, ele é do interior do Maranhão, está por lá curtindo férias, por que não? E está negociando com o São Paulo. Eu consegui confirmar a informação de que as conversas estão em estágios bem iniciais, não há nada concreto ainda, nenhuma proposta, mas existe sim uma possibilidade do Carlos Vinícius jogar com a camisa tricolor. E aí tem algumas coisas interessantes, por exemplo, ele jogou com o Lucas lá no Tottenham, né? No futebol inglês. Então poderia ser aí por que não, uma ajudinha ao Lucas tentar trazer esse atacante de 30 anos, que é importante para esse elenco. Caleri está machucado, só tem André Silva e Rian Francisco. E para entregar para vocês aí, o Carlos já foi treinado pelo Ancelotti. Sim, numa pré-temporada do Napoli lá em 2018. Ele não chegou a jogar pelo time porque foi emprestado, mas ele foi treinado pelo Ancelotti também. E aí, sobre todas essas novidades no São Paulo, esse Carlos Vinícius é um bom jogador? É um jogador para compor elenco, Michele. Assim, os clubes têm que se movimentar na janela, mas foi o tempo, né, Miriam? Que você contava o jogador, toca a camisa e joga. Fizeram isso com o Oscar, mas tá aí, você dá a camisa para ele, mas o jogador tem dificuldades, até pela função da idade, qualidade ele tem, não é? Mas você não consegue dar uma sequência aos atletas. É um problema que não só o São Paulo vive, todo mundo vive. Sim. Hoje, quando você vai ao mercado, você vai comprar um jogador que não é que ele está na descendente, mas é um jogador que já, por exemplo, já não interessa muito a mercado europeu, isso de modo geral, né? Aí volta para terminar aqui dele. Isso. E a aposta, fala, então vou apostar nos garotos da base. Aí você aposta nos garotos da base. O garoto começa a se dar bem rapidamente, de forma muito precoce, é vendido para o futebol europeu. Não é fácil a vida dos clubes brasileiros, não só do São Paulo, Corinthians. Tá aí o Palmeiras, está vendendo. Com quantos anos está indo embora o Estevão? 18, né? Gente, com 18 anos. É uma boa esse Carlos Vinícius para o tricolor, Miller? Olha, Michele, é claro que nessa janela, né, os empresários têm uma mobilidade muito grande, né? E o São Paulo, antes de contratar, primeiro ele tem que comprar, né, o zagueiro, que é bom zagueiro, né? O São Paulo não tem dinheiro, né? Então ele precisa urgentemente ajeitar os jogadores que vão ficar, que estão já no grupo, para depois poder pensar em contratar. Eu acho que precisa de um atacante, porque o Caleri machucou, essa temporada ele não volta mais, né?
Ele precisa de um atacante urgente, mas não esse atacante que eles querem, que está vinculando. Esse atacante eu não gosto. Não, ontem o presidente Júlio Casares, ele comentou, assim, meio que por alto, daquela questão da SAF, o São Paulo, não sei, ele falou, não sei se é SAF ou algum outro tipo de... Outro modelo. É um outro modelo. O que você acha? Um modelo empresarial, você acha que o São Paulo deveria virar SAF? Olha, Michele, a SAF, como todo mundo fala lá no São Paulo, eu pego essa mesma palavra deles, né? Inclusive do presidente, né? SAF por emergência, por desespero, não. Acho que SAF, em outras palavras, é clube empresa, né? É a mesma coisa. SAF, agora, num planejamento, aquela coisa toda, eu sou a favor, sim. Até porque os clubes brasileiros, Michele, eles estão quebrados. Precisa de... Todo mundo não agora. Mas a gente tem que ter entendimento o que é SAF. Por exemplo, quanto tempo? O Bahia, o Bahia tem lá uma parceria, uma SAF. City. O Grupo City. Diferente. É um grupo que investe no futebol. Ele não tá, porque você pega um cara, que nem o Textor, aventureiro, que ele é um empresário. Ele vai embora, de repente. Ele pega o dinheiro, ele coloca o dinheiro e quer esse dinheiro num retorno muito rápido, de forma imediata. O investidor como Textor é isso aí. Ele quer micro-ondas. Rapidinho. É uma coisa rápida. Agora um outro clube lá de fora forte, né? Um grupo como o City, que é sério, que gosta de futebol, tem paciência, Red Bull, que pegou aqui o Bragantino, que não tem só o Bragantino. Você viu o CT tem do o Leipzig, coisa mais você linda. tá entendendo? Salve, salve, rapaziada do nosso canal. Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Eu acho um adversário difícil. Na minha avaliação, é um adversário difícil. Inclusive, o sorteio foi na segunda-feira, né? No domingo à noite, às 10 horas da noite, eu assisti o jogo entre Atlético Nacional de Medellín, o adversário, Jesus, contra quem que foi? Jogou em casa, foi um jogo 0-0. Característica de futebol colombiano, de muita força, velocidade. Tem um jogador 10 que tem uma qualidade aí já mais de cadência muito boa. Eu vejo dos possíveis adversários que São Paulo tinha, dos estrangeiros, os adversários estrangeiros, dos piores, um dos piores. Mas tem a questão histórica, né, de 2016, que nós fomos literalmente assaltados lá na Colômbia. Isso aí também pega um pouco com o torcedor, mas eu vejo um adversário complicado, Arnaldo. A gente fica aí na dependência da volta de jogadores importantes, né, da recuperação deles nesse período do Mundial de Clubes, que eles consigam se recuperar, principalmente o Marcos Antônio. Eu acho que depois da saída do Marcos Antônio, o rendimento do time de São Paulo caiu muito. Ele com uma sequência, né, a gente falava bastante aqui, ele com sequência, ele teve um rendimento muito grande, ditou ritmo de meio de campo, comandou o meio de campo de São Paulo, e na ausência dele, o rendimento desse meio de campo caiu muito, né? Então, eu vejo um adversário difícil, um adversário que eu vejo um equilíbrio nessa disputa de 180 minutos, Arnaldo. E você, Ivan, o que você achou do Nacional de Medellín? Eu acho que é um adversário que pode complicar para o São Paulo, sim, pela organização do time. De repente, o Atlético Nacional perde o Inestrosa, que é o melhor jogador deles, né? Pode, inclusive, ser negociado com o Botafogo. Eu li agora recentemente. Vai, Textor! Só que, de repente, se passa pelo Atlético Nacional, pode enfrentar o Botafogo do Inestrosa na frente, né? Aí já não adianta muito. Vai não, Tex. Não tem pra onde correr, né, cara? Que coisa. Exatamente. É impressionante. Como o Palmeiras pode enfrentar o River Plate também, sem o moleque deles lá, que eu confesso que eu nunca lembro do nome, Mastantuono. Eu acho que eu acertei dessa vez, mas enfim. Eu acho que é um time organizado, mas o São Paulo tem mais valores individuais, tá? Eu acho que é um adversário que pode complicar, porque eu não tenho muita confiança no São Paulo, tá?
embora entenda que o São Paulo é mais time do ponto de vista técnico. Um dos atacantes do time colombiano é o Billy Arce, que não conseguiu jogar no Santos, né? Então, eu acho que o Zubeldia ele precisa entregar um time mais competitivo, desde que ele tenha todos os atletas à disposição. Aí eu acho que ele tem mais da onde tirar. Embora eu acho que no ano passado o time deixou a desejar em determinados momentos com todos. Mas eu acho que com todos à disposição, com os principais atletas, o São Paulo tende a conseguir a vaga, a passar pela equipe colombiana, principalmente por decidir em casa. E o Zubeldia sabe como o time deve se comportar fora. O São Paulo não vai ficar tomando totó, eu imagino, com o Zubeldia, tomando 2-3-0 numa Copa. Eu acho pouco provável que isso aconteça. E decidindo no Morumbi, eu acho que tem tudo para passar de fase. Agora, ele precisa de todo mundo. E assim, não é só os caras estarem à disposição, é com ritmo, saudáveis. Para isso, vai precisar pensar como vai ser o segundo semestre. Exato. Vai deixar mesmo para as Copas, sem utilizar no Campeonato Brasileiro? Mas o Campeonato Brasileiro castiga, hein? Então, vai jogar também nas Copas tudo? Copa do Brasil, Copa Libertadores, ou é Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil nós vamos ter que deixar de lado? Isso precisa ser pensado, porque os principais jogadores precisam estar saudáveis para os principais momentos. Pois é, esse é o dilema. Já tem sido o dilema antes da pausa, e será ainda mais depois da pausa, porque a Libertadores ela só acontece um mês depois da volta do time às competições. Até lá, o São Paulo vai jogar várias rodadas de brasileiro e vai jogar a eliminatória da Copa do Brasil, né? Então, essas questões envolvendo o elenco no primeiro semestre, elas vão ser igualmente desafiadoras no segundo semestre, com mais desafio esportivo, tanto no brasileiro quanto nas Copas, quando você vai avançando. Então, antes da Libertadores, vai ter dos 2 meses de semana anteriores, a Copa do Brasil. E aí eu pergunto ao Renan, Atlético Paranaense na Copa do Brasil, qual a sua avaliação sobre o adversário? O momento do Atlético não é bom. O ano do Atlético, na verdade, não é bom. Foi goleado pelo Maringá na semifinal do Paranaense, dentro de casa. Se eu não me engano, é o 11º colocado da Série B, muito instável. A pressão que era feito até pouco tempo atrás dentro da Arena da Baixada não acontece mais. Eu vi alguns jogos esse ano e o exemplo que eu dei contra o Maringá, com todo respeito ao Maringá, mas tomar de 3 dentro de casa do Maringá numa semifinal de Paranaense era impensável há pouco tempo atrás e tem acontecido. Portanto, eu acho que é um adversário bem acessível e seria uma decepção para a torcida do São Paulo, uma eliminação para o Atlético Paranaense de hoje, né? E um detalhe que o Ivan falou, o que se espera do São Paulo? O que o São Paulo quer? Um rendimento mais estável no Campeonato Brasileiro e Libertadores, deixando a Copa do Brasil de lado? Aí quando você olha para as cifras da Copa do Brasil, você fala, mas como que a gente vai deixar de lado, sendo que a gente precisa desse valorzinho aí, dessa classificação para as quartas de final, sabe? Então fica essa dúvida na cabeça, e como a gente falou anteriormente, o São Paulo não tem elenco para segurar o refrão nas 3 competições, né? Como a gente gosta de dizer, consegue segurar o refrão? Nas 3, não. Mas qual que você deixa de lado? Então. Né? Esse que é o grande detalhe dessa situação toda. Mas como adversário, eu acho que é um adversário, nesse momento, acessível. Um detalhe, o gramado sintético. E um outro detalhe que o Atlético não para, né? O Atlético, enquanto o São Paulo está parado, o Atlético continua jogando a Série B, continua em ritmo de jogo. Em contrapartida, não tem o descanso e o tempo de recuperação. Nunca, numa temporada, foi tão importante para um clube como é para o São Paulo essa parada de um mês, né? Para você, quem sabe, rever rotas, recuperar jogadores importantes que estão machucados, dar uma respirada, uma energizada física e principalmente mental. Nunca foi tão importante esse pit stop aí no meio da temporada, né?
Vou passar a mesma pergunta para o Ivan sobre o Atlético Paranaense, mas antes, eu não resisto, né? Porque o que fazer? Pensando no brasileiro, não só em ficar no meio da tabela, não. Acho que dá para pensar em tentar depois ficar torcendo para cair no colo uma pré-Libertadores. Porque se não ganha Libertadores, eu acho que dificilmente São Paulo vai jogar a competição internacional no ano que vem. Isso então, que a gente discute toda semana aqui, Ivan. O São Paulo tem que estar todos os anos na Libertadores. Qual que é a forma mais fácil? Via brasileiro. Só brasileiro. Que... outros, é só ganhando o título. Só que isso exige, antes de ter começado a frente tripla, planejamento. E aí, quando você vai aos aflitos com uma chuva torrencial, com seu time inteiro titular, e tem dois dias e meio depois o jogo com o Mirassol no Brasileiro, e você arrebenta o time nos aflitos em detrimento... Você não fez a opção da Copa do Brasil no início, o que seria mais fácil. O São Paulo fez outros anos. A Copa do Brasil é o nosso terceiro torneio. Aliás, o que está dizendo que fará o Flamengo, né? A ver se vai fazer contra o Atlético Mineiro. Que nós vamos com o nosso time reserva na Copa do Brasil, porque é o terceiro torneio em importância. Né? Aí tem uma pegadinha. Qual é? Se o São Paulo passa do Atlético Paranaense e no próximo sorteio ele encara um rival, vai tudo por água abaixo, porque aí não tem como poupar contra rival. Exato, que é o Corinthians, o Palmeiras contra o Corinthians, né? Exato. Então, ou tem na cabeça, talvez, do Cartola, uma outra coisa. Putz, se passa pelo Atlético Paranaense, vai que o CSA elimina o Vasco e cai o CSA na próxima fase, de repente vai limpando tal. Então, essa tentação de não abrir mão de nada, né? E aí você vê, e é interessante você fazer o raciocínio do time titular e time reserva, como a possibilidade de revezamento do São Paulo é pequena. Isso se o Juan ficar, se o Alves ficar, se o Ferreirão ficar, o Marcos Antônio. Se o Marcos Antônio ficar, né? Se ninguém for vendido. Se ninguém for vendido, né? Então, exatamente, é um cobertor muito curto que jamais houve. Então, a gente pegando lá o começo aqui do debate, da entrevista do Casares, esse ano que está completando agora, no meio do ano, o São Paulo nunca teve um elenco tão curto, com tanta restrição para investimento, né, em jogador. Né? O São Paulo está raspando a categoria de base, gente. Está jogando isso tudo sem contar com uma lesãozinha, né? Pois é. Né? Se todo mundo conseguisse recuperar bem pra caramba, igual o Ivan citou o Lucas, que o Lucas não tem ainda a previsão de que logo que volte o futebol aqui no Brasil, ele esteja pronto. Então é um aí que você já tá na dúvida se vai poder contar com ele desde o início. Exato. Né? Em relação à base, né? Os 4 principais jogadores da Copinha já estão jogando no profissional e agora tem o reserva do Rian, o Paulinho. Todo mundo tá no time já. E aí uma boa notícia de hoje, temos que dar boas notícias também. A notícia da quinta-feira é que o Marcos Antônio voltou aos treinos no campo, né? E existe uma pequena possibilidade dele estar à disposição para o jogo com o Vasco, que é tudo antes da parada, e é um jogo que se tornou fundamental. É um confronto direto contra o... Mas daí você... Por que o Marcos Antônio voltou, o Oscar não voltou, se a lesão do Marcos Antônio era mais séria? Por conta da capacidade de recuperação, da idade. É o que a gente está falando, certo? Ele teve o estiramento, grau 3. O Oscar teve um edema na coxa que ele já tinha, um incômodo e tal. Essa Arnaldo, isso é o que falam, né, Arnaldo? Tem que ver se de fato teve. A única coisa que eu não vou concordar no planejamento do São Paulo é que ele despejou uma energia considerável no Campeonato Paulista e ele não podia fazer isso com o elenco curto que ele tem. Ele não podia fazer isso. Elenco curto envelhecido também, né, Ivan? Exato. São jogadores, a sua maioria, com mais de 30 e poucos anos. Até no desespero, naquela excursão para Brasília lá, porque o time não rendeu, teve que repetir o time no jogo seguinte, lembram? Pelo Clube Inter de Limeira, se eu não estou enganado. E aí... Fez um acordo, né? Não é quitou.
O São Paulo fez um acordo com a Sassuolo referente à dívida que tinha em relação ao zagueiro Juan Tressoldi. O São Paulo tinha deixado de pagar a parcela de março referente ao empréstimo do jogador, o que tinha deixado a equipe italiana furiosa, inclusive fez uma notificação à FIFA cobrando esse atraso no pagamento. E aí o Júlio Casares entrou nas tratativas, juntamente com o presidente da Sassuolo, justamente para tentar botar panos quentes. E aí na informação dada primeiro lá pelo GE, e a gente confirma a informação, o São Paulo fez o pagamento de 100 mil euros à vista referente àquele atraso no pagamento do empréstimo e acordou com a Sassuolo, houve um acordo para pagar os 90 mil euros restantes em uma nova data, e aí o São Paulo pretende honrar com essa nova data. Agora, com o pagamento quitado, a Sassuolo vai retirar a notificação da FIFA, até porque já houve esse acordo, então não há um problema, ou não vai virar um problema maior, por exemplo, quem sabe no futuro virasse um transfer ban, porque o São Paulo já fez esse acordo com a Sassuolo, e a Sassuolo topou. E aí agora fica a expectativa de, já que você fez esse acordo, agora tentar a contratação, voltar a conversar para a contratação do Juan, juntamente com o São Paulo. O São Paulo ainda mantém um otimismo, ainda não quer dizer uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas o São Paulo entende que já que fez agora essa quitação, existe uma possibilidade real da Sassuolo ser um pouco menos forte nas tratativas. Existia uma grande resistência muito por conta dessa dívida. O São Paulo ainda mantém aquela ideia de renovar o empréstimo do Juan e aí colocar uma obrigação de compra com metas bem acessíveis, para que o São Paulo possa realizar o pagamento do atleta, a compra em definitivo e em seguida dar 3 anos de contrato para o zagueiro a partir de 2026. Então aí o São Paulo renova os seus ânimos para tentar a permanência do Juan Tressoldi. Você gostaria da permanência do Juan? Deixa aqui nos comentários, quero muito ouvir a sua opinião. O Juan que está fora dos últimos jogos por conta de dores no joelho, a gente está apurando um pouquinho melhor para saber a gravidade dessa contusão do joelho, porque a gente tem alguns indícios de que pode ser algo um pouco mais sério, mas a gente vai apurar, checar com mais tranquilidade para trazer a informação aqui mais clara para vocês, tá? E a concorrência do São Paulo para a contratação de Carlos Vinícius? Quem são os interessados? Como é que está o mercado do Carlos Vinícius nessa situação? Você já sabe que o São Paulo está interessado na contratação do Carlos Vinícius e definiu o centroavante que está de saída do Fulham e vai ficar livre no mercado como a sua prioridade, o seu plano A para a função de centroavante. Ele era o principal nome ali após a lesão do Caleri, só que aí depois o São Paulo tentou algumas opções um pouco mais baratas, só que aí viu que no mercado não ia encontrar aquilo que queria e que o Carlos Vinícius vai valer a pena esticar um pouquinho a corda em relação aos outros sondados para, quem sabe, realizar essa contratação. Aí o São Paulo tem o otimismo, vai fazer a proposta oficial aí nos próximos dias junto ao staff do atleta, animado com a possibilidade de realizar a contratação e com a ajuda do Lucas Moura. Soube, junto com o staff do atleta, de que no futebol externo, uma equipe da Turquia, inclusive lembrando que ele jogou no Galatasaray há pouco tempo, e uma equipe da segunda divisão do futebol inglês estão entre as interessadas no Carlos Vinícius, mas que, referente a essas duas, ele está mais propenso a jogar no futebol brasileiro. Ele entende que no futebol brasileiro ele pode voltar a ter rodagem, que ele pode ter destaque e quem sabe até ser convocado para a seleção brasileira. Ele que chegou a ser chamado ali pelo Tite no período ali que ele estava no Benfica, brilhando por ali. Então ele entende que com essa escassez de camisa 9 na seleção brasileira, inclusive, pode ser uma boa oportunidade para ele. Então o mercado externo, pelo menos por enquanto, ainda não teve nada atrativo. Já no futebol brasileiro, Grêmio, Atlético Mineiro e Bahia foram as equipes que recentemente fizeram um contato para saber mais detalhes da situação do atleta e estão também prospectando uma possibilidade de fazer uma proposta oficial. Mas, de acordo com o que eu conversei com pessoas próximas ao atleta, o São Paulo é o que mais está próximo de realizar uma proposta e de que já tem conversado há um bom tempo com eles. Então o São Paulo, por enquanto, larga na frente, mas é claro, vai depender muito das condições da proposta que o São Paulo vai ofertar para o Carlos Vinícius, que em um primeiro momento está propenso,
tem amizade com o Lucas, volta ao futebol brasileiro, poder jogar com a seleção brasileira e também a possibilidade de jogar uma Copa Libertadores da América. Então, o São Paulo tem concorrência na contratação do Carlos Vinícius, mas entende que pode sim conseguir a sua contratação ainda nessa janela de transferências. É o plano A do São Paulo por enquanto. Vamos ver se vai se concretizar aí a contratação do Carlos Vinícius. Você gosta? Tá na boa expectativa? Quer pagar para ver ou tá pessimista? Quero muito saber a sua opinião referente aí à possibilidade do Carlos Vinícius. Antes do São Paulo projeta 3 saídas aí nesta janela de transferências. A primeira deles é a do Lisieiro. O Lisieiro não vai renovar o seu contrato, inclusive o atleta já tem recebido algumas sondagens do futebol brasileiro. O CRB, o Remo e o Sport foram equipes que chegaram a entrar em contato com o atleta, mas esbarraram na pedida salarial. Pelo que eu tenho de informação, as chances dele jogar no Yverdon, voltar para o Yverdon, clube da Suíça, são muito grandes. Então aí o Lisieiro vai ter o passe na mão e vai poder conversar com outros clubes sem ter o vínculo com o São Paulo. Essa seria a primeira saída. As outras 2 seriam por uma venda. E aí a gente vai trazer alguns jogadores que estão mais disponíveis para essa venda e eu vou dar o meu palpite de quem eu acredito que possa ser vendido. O primeiro deles é o Lucas Ferreira. A gente trouxe que o Bayer Leverkusen está de olho na situação do atleta e acena com uma possibilidade de fazer uma proposta de 8 milhões de euros. O São Paulo só vai começar a conversar a partir dos 10 milhões de euros. O Alves também, o CSK na mesma situação, 8 milhões de euros, mas o São Paulo quer começar a conversar por 10 milhões de euros. O CSK promete uma boa oferta para o São Paulo nessa janela de transferências. E aí, a outra é o Pablo Maia. O Pablo Maia, mesmo voltando de lesão, ele ainda é observado por alguns clubes da Europa. Então existe sim uma possibilidade de chegar numa proposta aí no meio do ano para o Pablo. E a outra, vai aí com exclusividade, o PSG está bem de olho na situação do Rian Francisco. Existe uma possibilidade real do PSG fazer uma proposta oficial para o Rian, aproveitando aí essa janela de transferências para levar o jogador. Lembrando que no jogo contra o Cruzeiro, representantes do PSG estiveram no estádio do Morumbi para acompanhar o jovem jogador. Então, existe sim uma possibilidade do Rian Francisco ser negociado na próxima janela de transferências. Então, desses 4, eu não acho que o Pablo deve chegar a uma proposta agora, talvez mais para o fim do ano. Desses 3 jovens que subiram da Copinha, eu acho muito difícil de 2 deles terminarem a janela de transferências como jogadores do São Paulo. São Paulo que precisa vender, precisa arrecadar dinheiro, precisa sanar suas questões financeiras, então é bem provável que acabe vendendo alguns dos seus jogadores das categorias de base e revelados no clube para tentar equilibrar a balança financeira. O que você acha? Quem você venderia dessas 4 opções? O que você acha dessa possibilidade do São Paulo vender atletas? Quero muito ouvir a sua opinião. Os comentários estão abertos.